Vossa Excelência, eu tenho que voltar. Quando eu disse, mas eu gosto do Dr. Rogério, porque ele é honesto e leal. Ele não trouxe as teses das qualificadoras, porque qualificadora é para subir a pena para 30 anos. Aí vai 30 anos para um, 30 anos para outro, para cada um deles. Mas eu não estou discutindo dosimetria de pena aqui não. Eu estou discutindo o que aconteceu lá. Vossa Excelência, aquela hora, doutor, se eu não deixou, eu não gosto de atrapalhar também, é porque eu acho, mas depois o senhor mesmo consertou, perguntou qual foi minhas teses, e o senhor disse a tese dele era legítima defesa. Eu não sei quando foi que o senhor viu essa tese de legítima defesa, que era a única. Porque o que acontece é que deve ter sido na minha resposta, né, doutor Rogério? Porque assim, quando eu advogo, de tribunal do júri, minha defesa é singela, justamente para mim não trazer as teses para o Ministério Público. Por isso que ele falou, agora que eu estou lembrando, que foi essa tese legítima defesa. Mas a resposta à acusação é um ato obrigatório, mas dificilmente o juiz vai analisar isso aí. Portanto, a minha tese, a legítima defesa, já era naquele momento, mas só foi aquela, mas não era que eu ia. Naquela hora eu ia falar isso aí, doutor Rogério. O senhor falou assim, a tese dele inicial, agora eu me lembrei que foi só a resposta à acusação. Eu disse, não, as teses minhas foi essa, mas o senhor depois disse qual foi suas teses. Certo. Vossa Excelência, o Tribunal do Júri, ele é dividido em duas partes. A primeira parte, ela se encerra com a audiência de instrução e julgamento, e ali é um juiz de admissibilidade e tem a pronúncia. Eu não vou falar da pronúncia do caso concreto, e tem uma pronúncia. O que é esse nome pronunciar? Pronunciar é dizer, tu vai para o júri. Antes que foi mudado agora, tinha aquele negócio em dúvida para a sociedade, tudo em dúvida a sociedade decide, mas agora a jurisprudência vem atacando esse indúbio para a sociedade e diz que só existe indúbio para o réu, não existe indúbio para a sociedade. E tem a pronúncia. Eu concordo e continuo discordando que não pode inovar nem o Ministério Público na tréplica e nem na réplica, mas eu não estou dizendo, doutor, que os quesitos da pronúncia não sejam quisitados. Não estou. É tanto que os jurados são soberanos para até mesmo o Ministério Público pedir absolvição e você diz, não vou condenar. Portanto, pela soberania dos vereditos, o que está na pronúncia tem que ser requisitado. O que eu disse é que ele não podia trazer as qualificadoras aqui na tréplica. Foi isso que eu disse. Mas como ele trouxe e está registrado aqui, e eu entendo que isso é uma nulidade, estou dizendo logo que é uma nulidade, não busco nulidade de júri, mas se tiver, eu registro. Isso quem me ensinou foi o Dr. Sebastião Martins. Registra tudo e está registrado. Se eu não tiver razão, porque não existe. Quem tem plenitude de defesa aqui não é acusação não, é o réu, é a defesa do réu. A plenitude da defesa não é da acusação. Se eu não posso trazer na tréplica, ele pode. Quem tem plena a plenitude da defesa é do réu. Eu posso fazer o que bem entender. Você é que não pode, na sua tréplica. Não pode. Não pode nenhuma das partes. Portanto, Vossa Excelência,
o que eu trouxe aqui, como eu estou dizendo, o homicídio, na regra, é homicídio simples. A regra. Mas eles botam sempre a qualificadora. Sempre eles botam a qualificadora. Essa aqui é duas absurdas dessas qualificadoras. Mas uma é pior ainda, eu vou mostrar. Uma é pior ainda. Vossa Excelência, o promotor de justiça, eu digo sempre assim, não estou criticando a pessoa do promotor hoje, eu estou criticando o Ministério Público em geral. Sabe, eu vou falar aqui, eu tenho amigos também, promotor de justiça, não vou dizer nem de qual estado é. Eu fui fazer a pergunta para ele, rapaz, você passou no concurso promotor de justiça? Não, não foi agora não, né? Aí eu fiz a pergunta, por que é que todo homicídio é qualificado? Para dar trabalho à defesa, desse jeito, na cara de pau. É amigo meu, para dar trabalho à defesa, ou então o réu pegar uma pena alta, só isso, mas a regra é homicídio sim. Mas vamos lá, o doutor trouxe uma qualificadora, as qualificadoras, que eu vou falar das qualificadoras, porque ele trouxe e está essa discussão. Eu entendo que é nulidade, isso é outra discussão no futuro, né? Eu não sou o dono da verdade aqui, mas eu já vi isso. Olha, eu sou bestinha velho, vem aqui de Bom Jesus, mas estudo muito, pode ter certeza. Já velho desse jeito, eu já tenho 63 anos, completei agora nesse mês. Mas eu não fiquei no tempo não, eu estudo muito. E isso tem, porque eu já vi, que não pode se inovar. Mas, vamos lá. As qualificadoras que foi trazida aqui pelo Ministério Público, e eu vou mostrar para Vossa Excelência que não tem, eu vou bater logo nas qualificadoras, porque eu não vou deixar meu cliente sem essa defesa. Eu só vou fazer por isso, porque eu não sou dono da verdade. Eu digo que tem nulidade, mas eu não sou dono da verdade, e portanto eu vou falar. A lei, a jurisprudência, não é nem lei, diz isso. Não é só na tréplica não, na réplica também. Tem nulidade se você não trouxe. Ele pediu a condenação, tentativa. 3 tentativas. Vossa Excelência, nós temos uma qualificadora. No artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3. É essa que ele está botando aqui. E virou moda. Essa qualificadora. Virou moda. E eu digo que não existiu. Porque virou moda. Agora vai aparecer essa aí. Porque hoje, se tiver um homicídio, se tiver uma pessoa próxima à vítima, aí eles já estão trazendo perigo comum. E eu vou dizer o que é perigo comum, segundo a doutrina e a jurisprudência. O homicídio tendo uma pessoa próxima à vítima, já é perigo comum. É perigo comum. Para quê? Para aumentar a pena. Para a pena começar a dosar de 12 anos. Começar a dosar a pena de 12 anos. Para um, para outro. Só aí já começa com 30, a dosagem da pena com 30 e 36. Começar a dosar.
Porque ele bota esse perigo comum. E eu vou dizer para vocês, o artigo 121, o que é que ele diz nesse artigo. Vocês não precisam entender do direito. Eu vou citar o artigo e falar dos fatos. E vocês analisam se isso aconteceu. Aí eu vou falar desse tal de perigo comum. E vocês vão analisar se isso existiu aqui no caso concreto. Matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Isso no homicídio simples, o que ele pediu para Vossa Excelência na primeira fala dele. Aí, homicídio qualificado, se o crime é cometido mediante pago ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Não é isso que nós estamos discutindo. Por motivo fútil, também não é isso. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Isso é genérico, isso é genérico. Este perigo comum, não é esse perigo comum que estava no bairro com outras pessoas, não é isso não, doutor. Este perigo comum, completamente diferente, e eu mostro para Vossa Excelência. Pois vamos lá. Qualificadora do perigo comum. Vocês viram o que é isso? Explosivo. O cara queria lá explodir o aeroporto lá. Aquilo ali é perigo comum, ele não sabe nem quem é. Podia atingir tanto 2 pessoas como milhares. Mas vamos lá. O que foi que disse o Ministério Público? O perigo comum. O Ministério Público somente descreveu os fatos de forma genérica. É tanto que foi genérico que nem pediu na primeira fala dele. Porque tem outras pessoas lá, mas eu vou dizer que não era isso. E doutor, com todo respeito, Vossa Excelência, quando o senhor fez a pergunta, ele atirou em direção somente de vocês, eu ia dizer assim, o doutor está fazendo a pergunta, quando eles disseram que sim, o doutor está dizendo, no meu entender, doutor, com todo respeito, ele disse, ele já vai excluir essa qualificadora. O senhor fez essas perguntas várias vezes, e todas elas, não é que tinha outras pessoas e até mesmo criança lá, mas as testemunhas foram unânimes dizer que os fatos do tiro, essas outras pessoas estavam mais distantes. Não estava na linha de tiro, mas mesmo assim tiro não quer dizer isso. E eu vou dizer por quê. Eu fiquei tão abismado quando ele falou isso. Eu estou falando aqui com essa luz que está aqui, com minha mãezinha que está ali com 95 anos, que eu pensei que era um erro de digitação. Doutor, eu pensei que era um erro de digitação. Esse pedido dessa qualificadora, eu digo, não pode, é erro de digitação. Eu pensei, né? E aí, e eu fiquei surpreendido. Aí eu estou dizendo aqui, quando eu vi esse perigo comum,
Está errado o Ministério. Eu estou vendo insistindo aqui. Ninguém pode. O perigo comum é genérico. É genérico. No período comum, a pessoa dizer que o cara atirou na cabeça de outro e podia transfiquiar e colocar em outra pessoa, atingindo o terceiro que ali se encontra, esse entendimento, esse pensamento, eu não vou nem dizer palavras aqui, é a mesma coisa de enquadrar, de querer punir o pai do criminoso. É a mesma coisa. Pois, se tivesse, é a mesma coisa, se tiver casado, se não tivesse casado e gerado aquele filho, o crime não teria acontecido. Agora, no caso concreto, qual foi o perigo comum aí? Qual foi? Perigo comum é aquele que ocorre em relação a indeterminados números de pessoas. Fogo, explosivo. Eu tocar fogo aqui num lugar habitado, mesmo que não mate ninguém, mas num lugar pode atingir várias pessoas, outras casas. Perigo comum para a sociedade. Fogo, explosivo estão indicados como exemplos, como meios capazes de produzir o perigo comum, pois são elementos cuja capacidade destruidora não pode ser controlada pelo agente. Não pode ser controlada pelo agente. No caso aqui, eu toquei o fogo bem aqui nesse fórum. Quando começou a pegar fogo, eu não posso mais controlar. Agora, eu direcionar uns tiros para uma pessoa, para 3 pessoas, e fazer suposições que podiam atingir outras pessoas, o cara que está atirando, ele controla. Ele está controlando que só atingiu as pessoas que bateram nele. Nem seu Raimundo, que começou a briga, ele não atingiu seu Raimundo. Somente nos que bateram nele. Portanto, é aquele que não pode ser controlado. O artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3, estabelece um paradigma ao relacionar a circunstância veneno, fogo, explosivo com qualificadora do crime de homicídio. A forma genérica ou de que possa resultar perigo comum, que vem posteriormente às qualificadoras acima mencionadas, exige, por interpretação analógica, o processo de autointegração da norma, sem que todavia esteja autorizado o intérprete a se distanciar do paradigma pré-estabelecido. Assim, a qualificadora do perigo comum deve necessariamente derivar da conduta lesiva do réu ao atingir a vítima, produzindo resultado morte. No caso concreto em que houve uma colisão, aqui é uma decisão, automóvel, um dele em excesso de velocidade, para que haja a admissibilidade da qualidade, é necessário que no exato momento do impacto dos veículos esteja com risco de vida a integridade física de pessoas indeterminadas. Aqui eu trago a jurisprudência. Homicídio qualificado tentado e corrupção de menor, qualificadora, perigo comum, manifestamente improcedente, porte ilegal de arma, período de construção, possibilidade, fraude processual, direito processual. O perigo comum de que trata a qualificadora previsto no inciso 3º exige que o meio utilizado, o qual não deve ser insidioso ou cruel, porque assim, se fosse, a lei não teria tratado como outra forma alternativa,
ou outro meio indicioso ou cruel, o que resultaria esse perigo comum. Se não tiver a qualificadora do meio cruel e tudo, aí tem essa alternativa lá do perigo comum. Tem que determinar, exponha um número indeterminado de pessoas e um perigo comum, com uma única conduta e, consequentemente, também indeterminada. Uma única conduta, ele podia atingir várias pessoas, uma múltipla conduta, não direcionado para ninguém, indeterminado. Não foi o caso, ele determinou e direcionou a conduta dele para aquelas 3 pessoas. E nem pessoas lá próximas e nem na linha de tiro, que o doutor falou, perguntou, e eu digo não, pelo menos o doutor está perguntando e viu que ele não estava na linha de tiro, mas sustentar aqui depois disso, sustentou a tentativa simples, depois vem aqui fazer escarcéu. Não é razoável admitir que a conduta imputada ao recorrido tenha ocasionado perigo comum, presumindo que o disparo efetuado poderia, escuta aqui, imputado ao recorrido tenha ocasionado perigo comum. Presumir, foi o que ele fez aqui, presumir que os disparos efetuados poderia causar dano de extensão imprevisível e com amplo número de vítimas. Prevenir, presunção, não existe no direito. Da forma como narrado, o delito de porte ilegal de arma de fogo guarda relação de meio com a conduta fim, razão pela qual deve ser absolvido pelo crime de homicídio tentado. Aqui eu tenho várias sobre esse perigo. Disparo de arma de fogo em erro de execução não se ajusta ao conceito de perigo comum. O erro de execução. E aqui, essa aqui, está claro aqui o que aconteceu. Vamos dizer que ele veio para atirar, mesmo no gesto que bateu nele, foi o que começou tudo. Mas as vítimas disseram, não, ele não estava direcionado para o gesto, não para mim. Portanto, ele não queria matar eles. Haja visto que o referido inciso prevê o que a doutrina chama de fórmula genética, ou seja, os meios insidiosos, cruel e que possa resultar perigo comum, deve seguir a mesma linha da parte exemplificativa que está lá no inciso, explosivo, essas coisas, o qual seja veneno, fogo, explosivo, asfixia, agravo regimental não provido. Isso aqui foi o Ministério que recorreu. Portanto, Vossa Excelência, aqui não se fala em perigo comum, mesmo que tivesse outras pessoas, crianças e tudo. E eu vou dizer uma coisa, hein? É uma irresponsabilidade da avó, da mãe, do pai, do avô, levar uma criança que 12 horas ainda está com a criança com 1 mês. 1 mês de nascido, para um bar. Todo mundo bebendo. É irresponsabilidade. O senhor devia denunciar lá no Conselho Tutelar, o senhor, sobre isso. O senhor devia fazer isso. Que é crime. A pessoa, porque é pai, é mãe, é avó, não pode fazer o que bem entender com os filhos, não. Isso é crime. 12 horas. Quem falou aqui foi o senhor Raimundo. 12 horas. Portanto, Vossa Excelência, essa qualificadora não existe. E a outra, muito pior. A direção dos tiros era naquele rumo que estava o gesto e, por coincidência, estavam os outros lá. A direção dos tiros. Coincidência. Aí, eu não chamo nem erro de execução. Aí é erro mesmo de pontaria. Atirar em um e pegar no outro. Mas estava tudo próximo. Mas isso não é comum, não. Ele teve a intenção de matar, nem o gesto ele teve. Porque se ele tivesse realmente o gesto, na hora que acertou os outros,
Eu vou contar uma historinha aqui. Uma menina brigou com outra. Eu fui advogado dela. Brigou com outra. Aí no outro dia na festa, ia numa moto. Para aqui a moto. Ela deu 7 facadas numa pessoa, porque parecia com aquela. Tá entendendo? Parecia com aquela. E aí, 5 horas da manhã, 6 horas ela foi lá e ficou com mais raiva e matou quem ela queria. 6 horas, ela foi lá e matou quem ela queria. Eu defendi essa menina, tanto na tentativa, como no outro. O que eu lhe digo, que ele não queria matar nem o Gerson, que o Gerson caiu. Ele disse, estava de frente, mas quando eu caí, eu virei. Quem quer matar, mata, a dar tiro de bunda. Nos glúteos. E foi na bunda. Portanto, Vossa Excelência, não se fala também na qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vida. Doutor, por que é que o senhor diz que não existe? Vossa Excelência, a qualificadora, essa qualificadora, sendo dada direito de defesa rica, ela tem que ser de emboscada, dissimulada, né? Agora, se você acaba de brigar, acaba de bater numa pessoa, a pessoa, vamos dizer que ele saiu pro carro, você não vai desconfiar desse cara, não. Não tem que ter nenhuma confiança. A qualificadora sendo dada direito de defesa da vítima, você tem que arrumar um meio insidioso. Rapaz, vamos ver ali. Vamos ver ali, eu quero matar o cara, vamos ali na cerca lá, que aconteceu um caso bem, ele não foi matar desse jeito. O cara nunca esperava, chegou lá e porque não tinha elemento dele desconfiar daquela pessoa. Agora, se eu acabo de bater numa pessoa, eu vou desconfiar dessa pessoa. Portanto, a qualificadora é sem previsão. Eu não tinha nenhum motivo para desconfiar do acusado. Nesse caso, ele não tinha motivo, não. Eles não tinham motivo. Se ele tinha acabado de bater no cara, tinha motivo, sim. Mas eu vou ver aqui para vocês. Doutor, o senhor está lendo aqui olha, eu gosto de fazer um negócio para não dizer que eu trago aqui livro de defesa. Esse livro aqui é de um promotor de justiça, né? Não, doutor, tu está trazendo livro de defesa. Eu, com fé em Deus, eu no próximo ano eu termino um sobre júri popular. Esse matuto velho vai fazer esse júri só. Aí não, puxando a sardinha para meu lado. Eu pego o júri, eu pego para júri os livros de promotores de justiça. Justamente para isso. Pois vamos lá. O que é que diz essa qualificadora? Dissimulação é a ocultação da intenção hostil para acometer a vítima de surpresa. Ela só ocorre quando a vítima não tinha motivo para desconfiar da conduta do réu. Neste caso, será que eles não tinham motivo para desconfiar dele? Tinha ou não tinha? Ou eles pegaram umas florzinhas e fizeram assim, passaram de carreirinha e disse, ô carreirinha, mas tu é tão bonito. Aí, carreirinha foi lá e matou eles. Foi isso que aconteceu? Eles não podiam desconfiar dele? Não. Meu amigo, o senhor briga aqui com um rapaz, com um cara, dou nele, e ele corre para o carro dele, eu estou pego de surpresa se ele vier? Claro que não. A qualificadora aí que ele pediu, só cabe se for assim. Portanto, não existe essa qualificadora. Isso aí é para aumentar a pena. E aqui, a qualificadora da surpresa representa circunstância de que o agente, dissimulando o propósito homicida, atacar a vítima, sem que esta aguardasse
a investida. Agora eu vou ver aqui. Olha aqui. Olha aqui. TJ Rio Grande do Sul. Não se admite a surpresa como meio que impossibilita a defesa da vítima, como o crime é precedido de discussão e havia inimizade anterior entre o réu e a vítima. Aqui não teve discussão, não. Teve no começo, foi taca mesmo. Ora, se numa discussão não se fala nessa qualificadora, Vossa Excelência, nem a quantidade superior, que no caso era o contrário, mas vamos dizer que se tivesse mais gente, não deu direito de defesa à vítima porque tinha 3 contra 1. Se o acusado, se no caso desse aqui, o outro lado é que tinha, mas se o acusado fosse 3 contra uma pessoa, nem assim não pode falar. Olha aqui. Não consubstancia a qualificadora do recurso que dificulta a defesa da vítima a mera superioridade de força ou de armas, nem a simples superioridade numérica de agressores é o bastante, mesmo porque a situação de desvantagem da vítima, como sua defesa dificultada, deve ser procurada pelo agente com a finalidade de facilitar a prática do crime. A arma não vai dizer que não deu de defesa da vítima, porque tem que ter a surpresa. Eles não foram surpreendidos, eles fizeram um ato antes. Portanto, Vossa Excelência, apesar do grande promotor de justiça, doutor Rogério, não ter falado nas qualificadoras, eu falei que não existiu essas qualificadoras. Eu tenho quantos minutos aí? Doutor, o senhor tem uma apresentação? Só para as 10 vezes, né? E pode falar que já tem. Pois, Vossa Excelência, o que é que teve naquele... Olha, se não existiu a legítima defesa, neste caso aqui, pode tirar do ordenamento jurídico. Portanto, Vossa Excelência, eu trabalhei muito no mar, até que plano. Até as plantas se defendem do ataque. Tem umas que murcham, tem umas que jogam alguma coisa em você. Até as plantas que são paradas. A legítima defesa, ela já existiu para que o homem se defenda de um ataque. Ela já existiu para isso. Eu estou dizendo que até as plantas. Você já viu o porco-espinho? Mexe com ele, joga espinho em você. Tem lagarta que você mexe, joga o veneno, sapo joga o veneno. Ali é o meio de se defender. Se uma planta se defende, um animal
irracional se defende. Por que é que um animal homem não pode se defender? Por isso que botou isso aqui, Vossa Excelência. Por isso que trouxe isso aqui para o processo criminal. A legítima defesa, o crime aconteceu, mas você só não vai pagar por ele, porque você cometeu aquilo segurado numa excludente de ilicitude. Já pensou? Já pensou? Um homem, estou vendo 3 homens, o cara vem e te bate. Infelizmente você está com a que não devia estar, porque você pensa, eu concordo com isso, vai pensar, apanhei, mas dá de ir para casa, mas ali foi no momento, foi naquele momento. E Vossa Excelência, não era para a gente estar aqui discutindo isso, se o delegado não tivesse pego as imagens, que lá tem as imagens. Aí Vossa Excelência estava, não, isso aqui não aconteceu não, ele está mentindo. Mas ele disse, pode pegar. Eu digo, olha as imagens, eu pedi nas imagens, pode te beneficiar, mas pode pegar, que foi desse jeito, doutor. Firmeza. Agora já pensou? Aconteceu com um de Vossa Excelência, todos pacíficos, mas o ser humano pode reagir? Isso eu estou falando com os homens, outro homem, né? Mas vou falar das mulheres também. Já pensou o marido da senhora violento? Não estou dizendo que são não, ó, pelo amor de Deus, eu estou falando um exemplo. O cara vem e te bate, você é mulher, está lá cortando um frango, pega essa faca e mete nele. Aí felicidade vai morrer. Aí vem ali, homicídio com força, sem dar direito de defesa à vítima. Vossa Excelência, qualquer homem pode se defender. Qualquer homem, e deve se defender. Deve se defender. Se for assim, tira do ordenamento jurídico. Ah, não é não, a legítima defesa é um negócio excepcional. Não, é só o que você vê toda hora. É só o que vê toda hora. E Vossa Excelência, como eu já disse, minha tese principal é a legítima defesa. Caso Vossa Excelência não entenda, porque foi 3 disparos, foi de pessoas diferentes, reconheça o excesso, ele paga pelo excesso culposo, paga pelo excesso culposo. A outra minha tese subsidiária, é que eu estou com a arma, quando eu quero matar, eu pego essa arma. Olha, eu estou dizendo isso aqui, é porque eu estudo muito, é verdade, eu estudo muito investigação, mas não é essa investigação que, com esse laudo do doutor Flávio, não. Não foi esse caso não, foi ontem. Esse aqui foi boa, do doutor Manel. Não é essa investigação não. Eu estudo muito, doutor, a investigação. Quem quer matar, atira na linha de tiro. Se você faz isso aqui, se você pega a arma e faz isso aqui, você não está querendo matar. Pegou daqui. E o que pegou no glúteo, ele disse, não, ele veio de frente, mas eu virei, quando eu virei, e ele me acertou aqui. Ninguém, quem quer matar é daqui para cima, disso aqui para cima, não é aqui. Um tiro pegou de raspão aqui, entrou aqui e saiu aqui, nessa partinha aqui. É lugar vital para morrer, é lugar vital no braço, para você pegar uma ferida para cada uma dessas. É lugar vital na vida. Não. Se ele quisesse matar, ele tinha feito na linha que ele quer ir, porque ele quer então o cara aí. Cada um ali.
A tentativa, a pessoa responde pela intenção. Pela intenção. Olha, o cara sai de casa, o rapaz está no bar, e ele chega lá e atira como aconteceu ontem, doutor. Ali ele foi para matar. Foi para matar. É diferente hoje. Nesse sentido. Cessou, ele pegou o carro dele e foi embora. Tinha mais bala. Não queria matar. Isso é outra tese. Ele vai ser responsabilizado, sim, por lesão corporal. E no caso isso no caso do Jefferson. E no caso dos outros, ele teve intenção? Não. Ele tentou atingir o Jefferson. Os outros atingiram por uma circunstância, porque estava próximo. É tanto que um foi no braço e o outro pegou aqui de lado. Responderam a tentativa do braço. O do Jefferson também só foi lesão. Mas esse daqui é uma lesão culposa. Porque para responder que tentativa de homicídio, ele tinha intenção de matar. Será que ele atirou no braço? Será que ele atirou aqui de lado? Não, ele atirou no gesto, infelizmente pegou esses outros. Por isso que eu estou pedindo um excesso culposo, porque em relação ao gesto ele deu 3 tiros. Os 3 tiros foram para o gesto. A resposta é essa, ele estava junto. Portanto, o doutor já tem aí a aquisitação? Aquisitação, Vossa Excelência, são para cada uma das pessoas. Eu vou começar, aqui o doutor já botou até na sequência. Em relação ao gesto, o que é que ele diz aqui? No dia 16 de maio de 2025, por volta da 1 hora, está com uma criança de 1 mês, em uma distribuidora de bebida localizada na rua do hospital, bairro Centro, nessa cidade com resíduo, eu acho que foi atingido por um disparo de arma. Não vai discutir nada aqui, mas não era próximo ao hospital, lá mais em cima, é a mesma avenida. Não vai alterar nada. Teve até um que disse que era hospital e mostrou. Não, é a mesma rua do hospital. Mas lá em cima, perto da Coab. Aqui é só para não, mas não vai alterar. Né? Mas tem gente que vai discutir. Não foi de lá, não, mas o que aconteceu? Né? A rua do hospital, a ideia é próxima. Rua do hospital, certo. Se essa vítima teve esse ferimento. Está na rua do hospital, perdido. Não, é porque ela é uma avenidona, vai até ela na coisa. Mas lá o depósito já é lá em cima. Lá em cima. É porque é lá em cima. Mas não vai alterar não. O Velimar, que esse rapaz está aqui, foi o autor do disparo? Sim, eu também estou dizendo que sim. Os jurados absolvem o acusado? Eu estou dizendo que sim, absolve por quê? Porque ele agiu em legítima defesa. Aqui foi o Jefferson que bateu nele. O Jefferson. Certo. Se vocês não entenderem, aí eu estou dizendo que em relação a essa vítima, ele mesmo que vocês não entendam pela absolvição, ele foi a legítima defesa, mas ele se cedeu. Porque eu acho que os 3 disparos fizeram porque é por isso que eu estou dizendo. Ele se cedeu. Excesso derivado de culpa. Aí ele vai pagar por esse excesso. Assim o réu, assim agindo, o réu iniciou a execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstância alheia à sua vontade, consistente no imediato socorro recebido pela vítima. Doutor, só está tendo um problema aqui na sequência.
como é que ele vai... Pode? A tentativa, né? Não, eu voltei atrás. Aqui é a tentativa primeiro e depois... Faz o seguinte, para não atrapalhar no seu tempo, se houver alguma combinação, o senhor faz depois, o senhor fica, eu analiso. Não, mas certo. Mas aqui já... Aí, este quesito número 5, assim o agir, o réu deu início à execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sobrevivência, né, consistente no imediato socorro recebido pela vítima. Socorro não vai, quem quer matar fica morto lá. Não é pelo socorro do hospital que o cara não morreu. Porque se o cara quer matar, ele mata na hora. Isso aqui é não, Vossa Excelência. Porque se você disser que sim, está dizendo que ele teve intenção homicida, intenção de matar. E ele não teve. Se vocês colocarem isso aqui, nessa questão bem que, doutor, já está a desclassificação, né? Para me explicar direitinho. Se vocês disserem que não, ele não teve a intenção do homicídio, vocês estão dizendo ao mesmo tempo aqui que ele só teve a intenção de lesionar. E ele paga pela lesão. Ele paga pela lesão. Se vocês disserem que ele teve a intenção de matar, aí ele paga por tentativa de homicídio. Mas se vocês disserem não, vocês não estão isentando ele de nada não. Se chegar nesse quesito, vocês estão dizendo que ele agiu sem intenção de matar, somente lesionar. Entendeu? O réu agiu sob domínio de violenta relação, logo em seguida a justa provocação da vítima, consistente na suspeita agressão que teria sofrido. Não, doutor, aqui não é suposta não, é agressão mesmo, que o Gerson confirmou. Aqui é sim, o Gerson confirmou que agrediu a vítima. Não é suposta, aqui é agressão mesmo. Pode até dizer dos outros, mas do Gerson não. Em relação ao Gerson, não foi suposta agressão, porque o Gerson confessou aqui, os outros não confessaram. O crime foi praticado por meio que resultou em perigo comum. É um absurdo. Aqui é um absurdo. Explosão, fogo, isso aí é. Mas disparo só no sentido daquelas pessoas, porque pegou os outros, é perigo comum. Aí eu vou deixar até de estudar direito. Porque isso aqui, Vossa Excelência diz que não. Perigo comum consistente no fato de uso de disparo ter sido efetuado em local público na presença de inúmeras pessoas. Não é na presença. Inclusive, isso aqui é não, porque não foi na presença. Tinha outras pessoas? Tinha. Eu quero saber se pelo menos tem prova que estava na mesma linha de tiro, as outras. Nem isso tem nos autos. E mesmo assim, se tivesse, não é motivo desse perigo comum. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, consistente no disparo efetuado de forma bruta, sem as vítimas tiverem a possibilidade de reação. Ora, não é isso que eu estou dizendo. Não foi de surpresa, porque as vítimas bateram nele, elas tinham consciência do que poderia acontecer. As vítimas tinham consciência do que poderia acontecer. Ela não foi pega de surpresa. Tinha acabado de bater nele. E segundo testemunha, para dizer que não foi só ele, o Riquelme, o primo dele, aquele outro que levou o murro, a briga se generalizou em sentido o carro dele. A briga se foi no sentido do carro dele. Vítima Denilson.
Aqui a mesma coisa, se naquele dia ele também recebeu disparo de arma de fogo, esse aqui eu podia estar dizendo, olha, recebeu não, porque só ele dizer que mostrou aqui, nos autos não tem disparo nenhum, porque não tem laudo. E ninguém pode dizer que é mentira minha que tem. E eu dou bem para o Ministério Público, se ele trouxer do Denilson algum laudo que ele teve alguma lesão, eu mando você se condenar. Mas ele não vai trazer porque ele não tem. Ele não. Na primeira fala eu já tinha dito isso. Não tem. Mas eu não vou atrás disso aqui não. Diga que tenha, que ele foi atingido. Vilemar foi o autor do disparo que atingiu essa vítima? Sim. Os jurados absolvem o acusado? Eu estou pedindo justamente porque ele agiu com legítima defesa. E o excesso culposo, a mesma coisa. Aí, assim agindo, o réu deu início à execução de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias. Aqui tem que ser não, porque vocês dizendo não está absolvendo. Está indo para a lesão corporal e é o juiz que vai decidir sobre pena. É porque aqui, esse quinto quesito, aqui é mesmo que está dizendo, ele teve a intenção de matar? Esse quinto quesito, o quinto é isso. Teve a intenção de matar? Eu disse que não, só de lesionar. O réu agiu sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a provocação da vítima, consistente na suposta agressão que teria sofrido. Agora aqui sim, doutor, porque isso aqui não disse que de agressão, só o gesto. Isso aqui também sim aconteceu. Ou ele não foi agredido? Ele não foi agredido? Foi. O crime foi praticado por meio que resultou em perigo comum, consistente no... Isso aqui também é não, é aquela absurdo. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, consistente nos disparos efetuados de forma abrupta, sem a vítima tivesse a possibilidade de reação. Também não aconteceu isso não. Doutor, aqui eu levantei uma tese de lesão culposa, no caso do menino aqui, que ele não teve nem intenção nem de lesionar esses outros três vítimas. Lesão culposa. No caso, a lesão, ela é quesitada na tese da desclassificação. E a culpa no excesso culposo no quesito de novo. Não, mas aí aí é legítima defesa. Mas em relação a esses dois, eu estou dizendo que ele não teve a intenção nem de lesionar. Em relação a esses dois. Essas duas vítimas. Pois é, então posso Então é de absolver. Hein? Então Está dentro da absolvição. Está dentro da absolvição. Você não queria nem lesionar nem matar, Dentro da absolvição. está logo na absolvição. Que é antes da desclassificação. Não, rapaz, mas eu estou dizendo que a lesão é culposa. Qual é aquela lesão culposa? É que você não tem intenção. Não é absolvição. Lesão culposa. Aí é o excesso culposo. Ou Mas então na é a legítima lesão defesa. corporal. Se eles entenderem que foi lesão corporal, aí é a desclassificação também. Doutor, mas eu levantei uma tese em relação a esses dois. A lesão, eu levantei a tese da lesão, né? Mas em relação desses dois, a lesão do Jefferson é lesão dolosa, de intenção de... Doutor, se houver desclassificação, quem delibera acerca da natureza da lesão, se foi dolosa ou culposa, serei eu. Analisando seu requerimento. Aí é o juiz singular que analisa. Entendeu? Se eles desclassificarem para a lesão, quem vai avaliar? Se a lesão foi dolosa ou culposa, serei eu, porque aí já desclassificou, eu que analiso. Exato. Compreende? Eles não julgam o crime de lesão. Aí afasta a competência Mas deles. ele não julga, mas ele determina se é lesão. Pois
Pois eu quero que Doutor, mas será que é hesitada a lesão? Não mas pode defender, a eu- lesão eu- dolosa, doutor. A lesão dolosa, Não, ele teve intenção. Eles não dirão se é dolosa ou se é culposa. Eles poderão dizer se é lesão e é somente até aí vai a competência deles. Se eles entenderem que é lesão culposa, eles desclassificam. E aí enquadram na lesão. É isso? Doutor, pois coloca bem aí que eu levantei uma tese para as vítimas. As vítimas Denilson Ribeiro da Costa e Francisco das Chagas Pereira, eu levantei uma tese de lesão culposa. Já para o Jefferson, eu levantei uma tese de lesão dolosa. E eu queria que fosse quesitada essa tese da lesão culposa em relação a essas duas vítimas. É isso que eu quero. Porque se ele tem como desclassificar, tem. Doutor, é melhor o senhor terminar logo o seu tempo, porque os quesitos dá para discutir depois. Só faltam 3 minutos para o senhor. 3 minutos, só para ser real. Pois é, eu estou defendendo a tese em relação às duas outras vítimas como lesão culposa e não dolosa. Já a do Jefferson, a lesão foi dolosa, que ele tinha intenção de lesionar. E ele não teve nem intenção de lesionar os outros. A defesa requer. E, Vossa Excelência, eu digo o seguinte: justiça não é somente condenar uma pessoa. Justiça é também absolver. Justiça também é dar uma pena de acordo com o que ele fez. E eu digo que ele não quis matar ninguém naquele dia, porque ele mirou nesse sentido, ele não foi na linha. Portanto, Vossa Excelência, o quinto quesito, Vossa Excelência diga que não, Vossa Excelência. Chegando o quinto quesito, diga que não. Esse quinto quesito, não. E as qualificadoras também, não. Porque ele não teve a intenção de matar. O Gerson, eu entendo que teve a intenção dolosa de lesionar. E os outros nem isso, foi culposa. Atirar no Gerson. Eles falaram aqui, a intenção era atirar no Gerson. Portanto, o quinto quesito é que vai decidir a situação desse rapaz, se ele vai ficar anos e anos preso ou não. Mas, em ele pagar por a lesão deles aqui no braço, outro aqui de lado, outro pagar por homicídio tentado, porque o homicídio tentado é a mesma coisa, só vai diminuir a pena porque é uma tentativa. Eles querem fazer justiça, nem tanto que eles estão até mesmo... Acabou? Pois, meu, muito obrigado aqui. Eu posso